Bom, quando a gente fala acerca do cérebro, agora a gente pensa que a gente está a falar se referindo aqui apenas ao estado mental de uma pessoa, a um estado físico do cérebro. Mas se queremos falar acerca do cérebro e entender como é que ele funciona, a gente precisar falar acerca da evolução do próprio cérebro. O cérebro evoluiu há cerca de 500 mil anos com os homos sapiens que somos nós. O nosso cérebro era de 1500 centímetros ao cubo. Antigamente era de 600 e passou para 1000, que é de 1600 centímetros ao cubo, que é um enorme cérebro que a gente tem. Embora que a gente não se compare com o cérebro das baleias, mas a gente tem um cérebro muito grande. E o que nos faz diferenciar com outros mamíferos, com os outros animais, é que a gente tem a capacidade de raciocinar. Nós temos a capacidade de explicar, a capacidade de falar, a capacidade de compreender, a capacidade de aumentar nossa consciência, expandir nossa consciência através da linguagem. Esse é o divino que a gente até hoje a gente não tem como explicar acerca das capacidades cerebrais que o cérebro tem. E é algo muito interessante, como ainda até agora que não foi explicado basicamente com a neurociência, é o porquê um certo estímulo vem com uma certa sensação de que isso já foi vivenciado, ou porque essa cor é essa cor, ou porque o vermelho é vermelho. Qual neurônio diz isso? E isso o cérebro, a neurociência não tem como explicar. Mas a gente precisa ver a evolução do cérebro. Primeiramente a gente precisa escutar acerca dos 1000 anos lá atrás com os nossos ancestrais, que nossos ancestrais eles tinham o hábito de viver em bando, de viver em grupo. Essa é uma forma de explicar como é que a gente se adapta tanto com muita facilidade a uns sítios que têm uma enorme plateia. Como é que a gente se adequa tanto assim? A gente tem uma certa capacidade de criar novas amizades. A gente precisa saber como é a evolução do cérebro dos nossos ancestrais. Primeiramente, é uma história muito conhecida e eu vou recapitular ela, que é da evolução, uma forma de explicar o nosso presente usando o passado que os nossos ancestrais viveram, desenvolveram, e até hoje a gente usa essas táticas inconscientemente ou conscientemente. Mas, ora, primeiramente temos que saber que os nossos ancestrais, principalmente nos africanos, nossos ancestrais, eles moravam em bando, tinham esse hábito de morar em grupo. E o que facilitava isso era que garantiam a proteção de cada um. E lá, o cérebro ele passou a se adaptar, a criar novas capacidades de compreensão, de compreender a linguagem, de distinguir caras, de memorizar atalhos, de memorizar coisas importantes. Por isso que a maioria dos aprendizagens parecem difíceis. Por quê? Falta emoção. Antigamente a gente era obrigatoriamente a memorizar rodas de fuga. Caso que algo aconteça de ruim, a gente era direcionado à fuga, correr. Se era lutar, luta, mas com propósito. Você vence ou é vencido. E se é vencido, você acaba na boca. Portanto, vamos continuar. Antigamente, segundo as teorias evolucionistas, há diversos fósseis que os nossos ancestrais tenham deixado, quando partiram de cá. Os cientistas analisaram esses fósseis e conseguem notar que a maioria dos fósseis dos australopitecos, dos homo sapiens, eram pequenos, diferentes dos nossos. Já descobriram algo novo aqui na África, que foi o descoberto de um ser que tinha um cérebro pequeno, mamífero, dos anos 90, dos anos 70, que foi descoberto, que por acaso ele foi evoluindo e dando experiência a essa ser de experimentar raciocínio, experimentar a sensação de sentir algo. Porque na savana, sabe? Lá
na savana tinham muitos animais e eles tinham, essa ser tinha uma certa limitação. Bom, era uma morte garantida, né? Se andar de qualquer maneira, mas ela tinha uns pés e uns braços evoluídos, ela era um ereto assim, para garantir que ela saltasse de árvore entre árvore com os pés muito fortes e conseguindo saltar de árvore entre árvores se protegia, né? Então, com o tempo o cérebro dela veio evoluindo, ganhando experiências, ganhando sensações, dentro a experiência que ela teve, que não pode ser confirmado, né, que não tenho dados suficientes para confirmar, mas segundo os relatos que o cérebro dele evoluiu, principalmente o neocórtex, que foi um termo estranho utilizado, né? O neocórtex evoluiu e ela teve a seguinte sensação. Ela, segundo os relatos, dizem que ela foi evoluindo, o cérebro dela, ela teve uma experiência de experimentar novas coisas. Portanto, vamos deixar de lado. Agora vamos falar por que certas pessoas têm dificuldade em se associar. Por que será que é um problema social? É um problema psicológico? Primeiramente, a gente precisa saber que a amígdala no cérebro ela soa como um alarme. E antigamente os nossos ancestrais viviam em bando. Então, existem vários fatores para considerar acerca dessa situação, que não pode ser sortido de qualquer maneira, né? Então, segundo esse dado que os nossos ancestrais moravam em bando, a gente pode deduzir que a gente herdou esse tracinho de intimidade, de ter medo em público, porque antigamente ser reparado tanto, ser o centro de atenção, era sem ser que tenhas merecido essa atenção, era quase uma sentença de ser expulso do grupo. Você corria o risco de ser expulso, você era julgado, você era testimido a alguma coisa mortal. É basicamente isso. Então, segundo isso, já que os nossos ancestrais já vivenciaram esse fato, talvez a gente tenha herdado esse fato e cá no mundo moderno, né, um software moderno que está rodando no automático, normalmente hoje em dia ele está rodando no automático, ele está recolhendo esses dados, ele está sobrevivendo, ele está vivenciando os dados antigos e no mundo moderno. Basicamente isso é uma bagunça. Por quê? Porque o indivíduo tem aquela sensação de sentir medo, de se expor, sente medo, sente que alguém vai julgar, alguém vai fazer aquilo, alguém vai falar muita coisa, mas normalmente é apenas nossa imaginação. Mano, o cérebro ele tem uma capacidade de nos estimular com uma coisa falsa, parecer que não é falsa. Para só deixar claro, se inscreva nesse canal, deixe o seu comentário o que você acha acerca desse documentário. É apenas um documentário para dar uma introdução acerca da filosofia neurofilosófica. Acerca da neurofilosófica, que é um tema que eu trago investigando conhecimento. A gente vai investigar o conhecimento acerca do cérebro. Qual é a função do cérebro? Por que a gente conhece? E qual é o motivo de conhecer? Por que a gente deve conhecer? Por que a gente tem essas capacidades de reconhecer algo? Então, a gente precisa estudar o conhecimento. A gente precisa investigar o conhecimento. De onde vem o conhecimento? E por que no cérebro detém essas capacidades de se estimular, de se esticar, de criar novas conexões neurais? E por acaso a Lucy foi onde foi descoberto a neuroplasticidade, a capacidade que o nosso cérebro tem de criar novas rotas de comunicação interneural. Isso para deixar claro, neurônios são células de comunicação que o nosso cérebro utiliza muitas vezes para estimular, para memorizar, para enviar sinais, para a visão, para a nossa fala, para várias coisas no cérebro. Imagina o cérebro como uma cidade que tem várias linhas férreas, estradas, muitas coisas. E essas estradas ligam cidade, rua com rua, cidade por cidade, casa por casa. É assim que o nosso cérebro é formado. É como assim ele está formado no nosso crânio. E só para deixar claro, no cérebro ele tem dois hemisférios, direito e esquerdo. E ele é dividido em 4.
lobos. Temos o lobo frontal, o lobo parietal, o lobo occipital e o lobo temporal, que é esse lado daqui, onde ele trabalha como uma mágica, sabe? Ele funciona como um tradutor, basicamente. A gente sabe muito bem que a gente capta o ruído e no cérebro interpreta como um sinal, como um som de alguma coisa. Portanto, esse é o vídeo de hoje. Eu espero que tenham gostado e comentem para eu trazer a continuação desse documentário.